Ora, ora, ora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindes. Você está no Quarto de Luz e eu também. Eu sou a Marianita e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa na perspectiva espírita. Roda lá, vinheta! Pois é, amigos e amigas. Hoje, como estamos vivenciando essa data tão sugestiva e que nos instiga a refletir sobre várias questões, eu achei interessante vir aqui falar com vocês um pouquinho sobre como nós espíritas enxergamos essa data. Eu começo dizendo que o espírita, ele não comemora a Páscoa. Porque para nós espíritas, a Páscoa, ela tem que ser vivida diariamente. Não precisamos de uma data para vivenciarmos a nossa reforma íntima, porque o Espiritismo é uma doutrina que prega a reforma íntima, e a reforma íntima ela não tem data para acontecer, ela acontece a qualquer momento. Mas, apesar de não comemorarmos datas, nós temos total respeito pelas celebrações das diversas culturas. Quando a gente fala de Páscoa, a gente tem aquela ideia da Páscoa para os judeus e da Páscoa para os cristãos, principalmente para os católicos. Para os judeus, a Páscoa ela representa aquela celebração da libertação do povo hebreu dos 400 anos de escravidão lá do Egito, quando o Mar Vermelho se abre e o povo hebreu faz aquela passagem histórica. O Espiritismo, ele interpreta esse simbolismo como sendo a libertação de toda a ignorância humana, de todas as mazelas humanas e a passagem para uma humanidade cujo conhecimento e cujo comportamento ele é pautado em preceitos morais e éticos. Já essa Páscoa cristã, vivenciada principalmente pelos católicos, mas sim também vivenciada por outras culturas, é uma Páscoa que vai celebrar a ressurreição do Cristo 3 dias depois dele ter sido crucificado. Pergunta: o que seria a ressurreição? A ressurreição, ela é entendida... Barulhos. Vocês vão ouvir alguns barulhos aí no fundo, porque aqui em casa a galera faz muito barulho, mas a ressurreição seria a volta à vida daquele que já morreu. Então Jesus Cristo, quando ele apareceu para Maria de Magdala e para os apóstolos, ele estava vivo novamente nessa visão da ressurreição. Entretanto, o Espiritismo acredita que aquela aparição nada mais era do que uma aparição do seu corpo espiritual, que chamamos de perispírito. Perispírito, que é perispírito? É assim. Nós temos o corpo físico, que é essa maravilha que você está vendo aqui, e nós temos o espírito. Entre um e outro existe um elo de ligação, que é o chamado perispírito. O perispírito é aquele elo que permite que o espírito se junte com o corpo. E aí, quando nós morremos, o nosso corpo desfalece e o nosso espírito continua envolvido por esse perispírito, que é um corpo fluídico. Ele é um corpo menos denso do que essa matéria que nós enxergamos e que nós tocamos. É tanto que naquela passagem de Jesus, quando ele aparece para Maria de Magdala, ela tenta tocar nele e ele diz: não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Na verdade, ele não tinha como explicar para aquele nível de conhecimento daquela época que ele não podia ser tocado, porque aquilo ali era uma materialização do corpo espiritual dele. E ela ia se assustar muito, porque, cara, imagine você ver alguém, a primeira coisa que você vê alguém que você ama, que você não vê esse alguém que você ama, e você de repente vê esse alguém que você ama, você quer abraçar, você quer tocar, e aí quando você vai abraçar, você vai tocar, você não sente, é um pouquinho assustador, eu ia ficar um pouquinho nervosa. E aí ele fala: não me toque, mas vá contar aos outros discípulos o que você acabou de ver, e ela vai correndo para passar a notícia para geral. E por que você está viajando nessa maionese toda, Marianita? Porque para o Espiritismo, essa ressurreição representa a primeira grande prova da imortalidade da alma. Jesus ensinou com as suas aparições que a vida não cessa com a morte, que nós continuamos vivos após o desencarne, que a morte é uma passagem. Passagem. Páscoa. A origem etimológica dessa palavra vem do hebraico
Pesach, eu botei até aqui de propósito, vem do hebraico Pesach, que quer dizer passagem. E aí vem aquela reflexãozinha. Você está fazendo a sua passagem? Você está fazendo a sua passagem de uma pessoa egoísta para uma pessoa mais solitária, mais caridosa? Você está fazendo a sua passagem de uma pessoa ciumenta e possessiva para uma pessoa que respeita o espaço e as limitações do outro? Você está fazendo a sua passagem de uma pessoa mentirosa e fofoqueira para uma pessoa que se concentra no seu melhoramento íntimo e na celebração das conquistas do seu coleguinha? Essa é a chavinha que Jesus Cristo vem tentar girar em nosso subconsciente, sempre, principalmente nessas datas como a Páscoa, por exemplo. Ele quer que nós deixemos de nos importar tanto com essas questões materialistas e passamos a aprender a viver cada vez mais sem termos amarras e focando sempre no nosso melhoramento, visando uma vida futura que nos espera, a vida espiritual, que é a nossa vida real. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil no mundo com a pandemia. Muitas pessoas estão morrendo em função do coronavírus, mas também em função de inúmeras outras doenças. Doenças físicas, doenças psicológicas, doenças sociais. Quantas pessoas estão cometendo suicídio nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo? E isso, para nós espíritas, tem um significado muito grande e muito importante, porque isso mostra que a nossa humanidade está passando por uma passagem, está vivenciando uma Páscoa, uma transição entre um mundo de provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração. E é nesse contexto que a Páscoa vem nos cutucar e dizer assim: ei, você acha mesmo que é melhor você ir para uma fila para comprar ovo da Páscoa no momento em que a aglomeração social é a pior das coisas a se fazer? A essência dessa data, ela não está de forma alguma no coelhinho da Páscoa, no que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. A verdadeira essência da Páscoa é o amor de Deus por nós e o chamado, o convite dele, querendo que nós também nos entreguemos a essa sensação maravilhosa de amar e sermos amados. Espero que eu tenha conseguido passar aqui a ideia. Vamos continuar o estudo da doutrina espírita. O próximo vídeo a gente vai falar sobre os princípios básicos da doutrina espírita e assim a gente vai seguindo, né, numa luta sem fim. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus Cristo, não se desesperem, tudo passa. E até a próxima. Ai, deu cãibra.